Olá e seja muito bem-vindo. Apesar do recesso do Congresso Nacional e do Judiciário, Brasília está em alvoroço. Senadores da oposição apresentaram o pedido de investigação conjunta do ministro Luiz Roberto Barroso e, consequentemente, o impeachment contra o ministro. O anúncio foi feito pelo senador Jorge Seife e Flávio Bolsonaro, além dos deputados Carlos Jordi e do deputado professor Paulo Fernando. Para os parlamentares, o ministro Barroso violou a Lei 1079 de 1950, que proíbe o exercício de atividade político-partidária para ministro do STF, por declaração sobre derrotar o bolsonarismo. Vamos ao trecho da entrevista. Primeiramente, eu quero agradecer à imprensa nacional por cobrir essa ação de senadores e deputados, visto que nós estamos em recesso parlamentar. Nós estamos representando aqui uma média de 17 senadores, outros estão em viagem, não conseguiram subscrever, mas se comprometeram em fazê-lo, e aproximadamente 70 a 80 deputados federais, que em seguida o Carlos Jordi vai fazer a sua exposição. Senhoras e senhores, hoje, 19 de julho de 2023, nós, senadores e deputados, apresentaremos um pedido de impedimento do ministro Luiz Roberto Barroso, na Secretaria-Geral da Presidência do Senado. E apesar de várias outras tentativas e pedidos dessa natureza não terem sido acatados anteriormente pelos presidentes dessa Casa, os fatos cronológicos que descrevemos nessa ação, somada à manifestação pública dessa mesma tribuna pelo senador Rodrigo Pacheco, torna essa ação a primeira com a resignação e desaprovação pública por parte do Senado Federal. Cabe destacar o avanço do Poder Judiciário sobre as atribuições do Parlamento brasileiro, com as próprias declarações proferidas pelo mesmo ministro Barroso em 5 de julho na cidade de Porto Alegre. Entre outras coisas, afirmou que o Poder Judiciário tornou-se um poder político. Consideramos não somente grave tal afirmação, mas sim a forma, o trato e poderes que o ministro evoca para o Poder Judiciário, que além de não ter base constitucional, por si já é uma violação à legislação vigente. Tão ou mais grave foram as suas declarações no último evento da UNE, aqui em Brasília, onde o magistrado afirmou: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Bom, ressalta aos olhos que o ministro da Suprema Corte tem utilizado um pronome que indica a primeira pessoa do plural. Ele falava em nome de um grupo, naturalmente, da Corte Suprema do qual é membro. E dessa forma, arrastou consigo todo o colegiado que compõe o STF e o TSE. As manifestações de desaprovação das falas do ministro Luiz Roberto Barroso por parte do presidente Rodrigo Pacheco nos deixam certíssimos, que o presidente dessa Casa também viu a gravidade das manifestações e os crimes de responsabilidade nela contida. Rodrigo Pacheco, no entanto, pede retratação. E nesse ponto, divirjo do presidente do Senado, ainda que tenha procurado no Código de Processo Penal, procurado nas leis em vigências na República e, por último, buscando na Constituição Federal, nenhum dispositivo legal, retratações, redimem crimes. Infelizmente, não encontrei. Por que não há? Dessa forma, senhoras e senhores, por claras e repetidas violações da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, em seu artigo 39, incisos 3º e 5º, requeremos do senhor presidente, Rodrigo Pacheco, que submeta ao Pleno do Senado Federal para a votação dos senadores o pedido de impedimento do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Jorge Seife, muito obrigado. Senhores, nós convocamos hoje essa coletiva de imprensa para anunciar esse pedido de investigação
e de abertura de processo de impeachment do ministro Barroso por todo o cometimento, eu digo até que é um crime continuado, as violações que vêm sendo perpetradas da lei do impeachment pelo ministro Barroso. São reiteradas as declarações em que ele demonstra o seu desprezo pela justiça, o desprezo pelo equilíbrio e independência entre os poderes, e dessa vez foi algo gravíssimo, porque ele vem demonstrando a sua atuação político-partidária, mas dessa vez ele deixa claro que ele tem um lado, e ele deixa claro que ele participou da derrota do outro lado. Nós queremos entender, quando ele diz, nós derrotamos o bolsonarismo, ele coloca na primeira pessoa do plural. Quem é nós? Nós, ele se refere como sendo o STF, ao qual ele faz parte, é o vice-presidente, e em breve será o presidente, ou ele se refere ao TSE, ao qual ele presidiu, e que, inclusive, enquanto presidente do TSE, se miscuiu na atividade política da Câmara dos Deputados, enquanto votação do voto impresso, para poder virar os votos e impedir com que essa matéria fosse aprovada na Câmara. Recentemente, também, Barroso disse que o STF se tornou um poder político e, obviamente, que isso conflita com a lei do impeachment e a nossa Constituição, que deixa claro que é vedado, é crime de responsabilidade o ministro do Supremo praticar, exercer atividade político-partidária. E agora queremos entender também, se quando ele diz nós, ele está se referindo ao outro lado, o lado vencedor, o lado ao qual hoje está na presidência da República. Ele estava num evento político, um evento da UNE, ao lado de um membro do governo, que é o ministro da Justiça, Flávio Dino, ao lado de um governista, que é o deputado Orlando Silva, e fez aquela declaração infeliz em que fere de morte a lei do impeachment, a lei 1079 de 1950, fere de morte a nossa Constituição, fere de morte a nossa democracia. Não está entre as atribuições do ministro do Supremo derrotar ninguém, e sim zelar e guardar a Constituição. Se ele quer derrotar alguém, que seja nas urnas, mas que seja candidato. E é esse tipo de comportamento que não podemos mais tolerar. Todas as vezes que nós vimos alguma violação da lei do impeachment e da nossa Constituição por parte de Barroso, nós o denunciamos. E nós sabemos que o presidente Rodrigo Pacheco, muitas vezes, não quer entrar em atritos, não quer entrar numa crise institucional, mas hoje já está deflagrada essa crise institucional por parte do ministro Barroso, em que ele demonstra o seu desrespeito com a justiça, o seu desrespeito com a democracia, o seu desrespeito com a Constituição, o seu desrespeito com a nossa República e interferindo nos demais poderes. Por isso que, dessa vez, é um fato notório, é um fato cristalino, o seu crime de responsabilidade, de exercício de atividade político-partidária, e por isso nós, 70 deputados, subscrevemos esse pedido. São 13 senadores, nós estamos em recesso, por isso que não temos aqui muitos outros parlamentares, mas todos estão imbuídos nessa tarefa, não contra um ministro, mas sim para resgatar a nossa democracia, para resgatar o equilíbrio e independência entre os poderes, que, como diz a nossa Constituição, que está tão estrelaçado esse dispositivo constitucional, e por isso precisamos resgatá-lo. Por isso aqui rogamos ao presidente Rodrigo Pacheco que possa abrir essa investigação, dessa vez não engavetar esse pedido de impeachment, porque da forma que está, haverá uma hipertrofia de poderes tão grande por parte de Barroso, que hoje ele já tem certeza da sua impunidade ao falar algo desse nível, dessa gravidade, e que caso não haja uma ação enérgica, a letra da lei, porque não cabe retratação para corrigir, para reparar um grave crime de responsabilidade como esse. E se não fizermos nada, será, de fato, o atestado de que no Brasil o crime compensa até mesmo para um ministro do Supremo. Eu nunca havia assinado um pedido de impeachment de ministro do Supremo.
Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga, porque qual presidente da República que quer uma CPI aberta durante seu mandato? Nenhum. E uma CPI que não tinha um objeto bem definido, uma CPI que jamais seria instalada e uma CPI que seria, sim, uma declaração de guerra do governo contra o Supremo Tribunal Federal, o que eu não concordo, nunca concordei com esse tipo de ataque a instituições e coisa que o presidente Bolsonaro também nunca fez. Então, eu sou testemunha de que isso tudo foi tentado. E a foto que nós vemos hoje do que fez o ministro Barroso é horrorosa. Mas o filme de tudo que ele já vinha fazendo nos últimos anos é de terror. O Barroso assume agora a presidência do Supremo. Com que moral Barroso vai assumir a presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para punir magistrados que, porventura, tenham feito manifestações político-partidárias, como a que ele fez? Eu faço questão de ler aqui a resolução do CNJ de 2019, para exatamente traçar ali um perímetro que pode ou não pode fazer o magistrado. É a resolução 305 de 2019, que exatamente o CNJ dizendo que o magistrado, estendendo ao plano virtual aquilo que os magistrados já eram vedados de fazer no plano material, vamos colocar assim. E diz lá o artigo 4º, constituem condutas vedadas aos magistrados nas redes sociais. Inciso 2º, emitir opinião que demonstre atuação em atividade político-partidária ou manifestar-se em apoio ou crítica públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos. Com qual clima ele vai assumir o CNJ? E quando tenta justificar o vencemos o bolsonarismo, a emenda sai pior do que o Zoneto, porque não pede desculpa a Bolsonaro, mais uma vez ataca Bolsonaro, querendo dizer que respeita os eleitores, mas é contra práticas atribuídas a Bolsonaro que só existem na cabeça de políticos de oposição, que criam narrativas para atacar o presidente Bolsonaro. E, por fim, eu quero aqui, mais uma vez, falar que eu sempre tentei conversar com o ministro do Supremo para que houvesse uma autorregulação, sim, por parte deles, para que se resolvesse internamente esses arroubos autoritários por parte de alguns ministros. E agora uma parte da imprensa, inclusive, começa a repercutir dessa forma, inclusive perguntando, né, já que alguns ministros se acham salvadores da democracia por terem atacado e trabalhado contra Bolsonaro, quem vai nos salvar dos nossos salvadores? E é por isso que chegamos a esse ponto aqui hoje de ter que formalizar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, repito, sem nenhuma satisfação, sem nenhuma alegria. Mas os remédios que foram usados e continuam sendo usados para supostamente defender a democracia, arrombaram a nossa democracia. São perseguições, narrativas falsas criadas o tempo inteiro, cassações de parlamentares, prisões de parlamentares e censura à imprensa, tentativa de fechar um veículo de comunicação. Aonde vamos chegar? Temos canais de comunicação que são ceifados, que são censurados. Infelizmente, outra parte da imprensa aplaude de pé. Isso é muito ruim para a democracia brasileira. Mas não esqueçam, uma ameaça que se faz a um é ameaça que se faz a todos. E essa ditadura vai chegar a todos que hoje estão defendendo. E essa ditadura é muito perigosa, como dizia Rui Barbosa, porque ela é a pior de todas, porque é um ar de normalidade. Seu João, lá do estado da Paraíba, do meu estado, Dona Maria, lá no Rio de Janeiro, seu Joaquim, lá no Rio Grande do Sul, ele não sente na pele essa democracia, essa ditadura. Por quê? Porque ele acha que está em uma democracia, porque ela é uma falsa democracia. Ontem tivemos também a Polícia Federal, que nos lembramos muitos antes da Segunda Guerra Mundial, da Gestapo nazista alemã, foi na casa das pessoas que supostamente agrediram um dos ministros. Mas até agora não apareceu provas nem imagens, existem conflitos de declarações. Ou seja, temos literalmente um estado policialesco, um estado de exceção no Brasil.
E o senhor ministro Barroso atacou a nossa democracia frontalmente, quando disse que lutamos contra cassações. Ora, o TSE cassou um deputado agora a arrepio da lei. Lutamos contra a censura. Ora, a revista Clozoé foi censurada, o veículo Jovem Pan foi censurado, vários jornalistas foram censurados. Brasil Paralelo e diversos outros que tinham apoio político e que apoiavam, o que faz parte da democracia. Se ele quer ser deputado, se ele quer senador, que ele se candidate nas próximas eleições. E, por fim, derrotamos o bolsonarismo. Veja que gravidade dessas afirmações. Não adianta passar pano, não adianta passar pano. Se não caçar o ministro Barroso, vai avançar mais ainda a temperatura. Bom dia, professor Paulo Fernando. A lei do impeachment é uma lei 1079/1950, está vigorando há 73 anos, razão pela qual nós apresentamos 2 projetos de lei quando eu estava no exercício do mandato. O primeiro é o projeto 3286 e o segundo é o projeto 2462, que prevê o seguinte: caso o presidente da Câmara rejeite um pedido de impeachment contra o presidente da República, caso o presidente do Senado rejeite um pedido de impeachment contra o ministro Supremo, que caiba recurso ao plenário de cada casa. Ou seja, 1/10 dos deputados poderão recorrer e 1/10 dos senadores poderão recorrer. Achamos que, com isso, visa democratizar para que o presidente da Câmara e o presidente do Senado não decida sozinho, não decida monocraticamente. O projeto foi apensado a um projeto do ex-deputado Eduardo Martins, está na CCJ e estamos aguardando a designação do relator. Vale a pena ressaltar que os projetos foram apresentados antes desse pedido de impeachment. Não tem nenhuma alusão a esse pedido, até mesmo porque, uma vez aprovado um desses projetos, ele valerá não só para esse governo, para os governos posteriores. Muito obrigado. Hoje os deputados e senadores ficam receosos de sofrerem alguma retaliação, até mesmo por parte do Supremo. O momento que nós vivemos de uma crise institucional faz com que até mesmo os parlamentares tenham medo de se posicionar nesse sentido. Os deputados e senadores são do PL, MDB, Novo, União, PSDB, PP, Progressista, Podemos, Republicanos, PSD e Patriota. Quando o ministro Barroso fala que derrotamos o bolsonarismo, ele está se referindo a 58 milhões de pessoas. O parlamento, ele está em recesso, mas o brasileiro, o trabalhador não. Estão acordando 5, 6 da manhã. E se de alguma forma nós nos furtássemos de sair do nosso recesso, dos nossos estados, de estar aqui apresentando essa denúncia contra o crime cometido, ministro Barroso, qual é a resposta que nós damos para a sociedade? Eu estou de férias, eu estou passeando, isso eu vejo para depois? Essa aqui, apesar de serem 5 apenas aqui, nós estamos representando com essas assinaturas mais de 40 milhões de votos dos 58 milhões que o presidente Bolsonaro representa, o tal bolsonarismo, o qual o ministro Barroso atacou. Então, deixamos nossa casa, acordei 3 da manhã para pegar o voo, e assim como todos os demais, para estar aqui demonstrando, comprovando o nosso comprometimento de que crime é crime. Crime não se resolve com um pedido de perdão, com retratação, nem coisa semelhante. Nós precisamos, especialmente quando se trata de um ministro da Suprema Corte, que é guardiã da Constituição. A Lei 1079 é claríssima, seu artigo 39, inciso 3º e inciso 5º. O inciso 3º fala de atividade político-partidária. O inciso 5º fala de como deve se portar um ministro da Suprema Corte. Ele atacou o bolsonarismo, ele estava no evento político, ele teve uma fala política, e não são palavras minhas, são palavras do presidente Rodrigo Pacheco. Então estamos aqui, não é por pressa, não é por nada, senão por demonstrar o nosso respeito e a prioridade que o brasileiro hoje dá para a política e preocupado com a escalada de violência contra a democracia e abusos, infelizmente, por parte de alguns membros do Poder Judiciário. Agora está nas mãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se atende os pedidos dos senadores e deputados ou engaveta o pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso.